Nosso trabalho é sobre telômeros, telomerase e aspectos da relação entre o encurtamento dos telômeros e a saúde. Eu vou começar falando sobre eles e sua descoberta. Os telômeros são segmentos terminais do DNA. Estes segmentos possuem a sequência 5' TTA GGG 3' e não são codificantes. Sua principal função é proteger as pontas das fitas do DNA contra as atividades enzimáticas do sistema de reparo. Para isso, os telômeros formam alças nas extremidades e usam a enzima telomerase para a proteção. Sua descoberta foi feita através de 3 cientistas. A Elizabeth Blackburn trabalhou junto com a Carol Grader e as duas repararam que nas extremidades do DNA eram sequenciais repetidas do hexanucleotídeo CCCCAA. E o Jack Sonczak, que estudou a relação das extremidades com as células fúngicas e descobriu que as terminações sequenciais do DNA impediam a manutenção da colônia celular. Os 3 juntos realizaram um experimento, o qual adicionaram as sequências repetitivas CCCCAA dos cromossomos aos plasmídeos, constatando que as propriedades das terminações conferiram estabilidade a um cromossomo. Logo, após a descoberta, deduziram que as sequências, então, correspondiam aos telômeros de Muller. Os telômeros estão sujeitos ao encurtamento devido à incapacidade da DNA polimerase de replicar totalmente a extremidade do cromossomo. Esse fenômeno ficou conhecido como o problema da replicação da ponta. Após a descoberta das DNA polimerases, as questões sobre como as terminações dos cromossomos são poupadas durante as divisões celulares ficaram ainda mais pertinentes. Isso porque sabemos que as DNA polimerases só são capazes de iniciar a replicação se no início da sequência houver um trecho específico que irá parear com um primer ou iniciador de RNA. Esses trechos não estão presentes nos telômeros, então a síntese completa das terminações do DNA seria impossível, causando posteriormente o encurtamento dos cromossomos e a redução da viabilidade da célula. Dessa forma, as cientistas Elizabeth e Carol propuseram um modelo de enzima que sintetizasse o telômero de novo. Durante os seus experimentos, foram produzidos oligonucleotídeos sintéticos correspondentes à sequência CCCCAA, que foram utilizados como primer para a síntese do DNA. Após a realização do experimento, as cientistas constataram que a adição dessa sequência realmente ocorria como previsto, tudo graças à descoberta da enzima telomerase, que é responsável pela adição dessa sequência isolada à fita de DNA sem a necessidade de uma fita molde. Esta enzima é um complexo de ribonucleoproteínas que passou a se chamar telomerase. Portanto, a telomerase em si contém a fita única e é o próprio molde para a síntese das repetições TTGGGG, que dão início à síntese da ponta do DNA, a qual utiliza seu próprio RNA como molde para sintetizar sequências de DNA na extremidade do cromossomo alongado, assim o telômero. O complexo telomerase consistia em uma transcriptase reversa codificada pelo gene TERT e uma RNA telomerase, de sigla TERC. A sequência molde da transcriptase reversa e as extremidades que definem o seu comprimento são determinadas pela estrutura secundária que esta assume. Na extremidade 3' dessa região, encontra-se o local de ligação ao primer, enquanto que na extremidade 5' existe um elemento ligado que separa a sequência molde do resto da molécula e que atua como local de reconhecimento da subunidade catalítica da transcriptase reversa na telomerase. Dessa forma, é responsável pela síntese das sequências repetitivas de DNA telomérico e pela manutenção do comprimento dos telômeros. A manutenção da estrutura telomérica também se vê fortemente dependente da conexão de proteínas Chalterin. Esse complexo proteico que se liga à sequência de DNA telomérico é constituído por 6 proteínas que possuem função de interatuar como cadeia dupla de DNA telomérico, interatuar com a região de cadeia simples, além de ligarem-se à cromatina telomérica e à cromatina não telomérica. A respeito do envelhecimento humano, através de pesquisas feitas em fibroblastos, foi confirmada a associação entre o encurtamento dos telômeros com a redução do tempo de vida replicativa das células. A introdução da telomerase em células humanas normais aumentou o tempo de vida celular. O comprimento dos telômeros diminui conforme os ciclos de divisão celular, o que leva as células à senescência e à interrupção dessas divisões. Com isso, os telômeros podem alcançar um tamanho ineficiente para a proteção das extremidades dos cromossomos, resultando em apoptose celular. Porém, existem clones celulares que mantêm os tamanhos teloméricos estáveis. Eles funcionam através da ativação da expressão do gene da telomerase ou de mecanismos alternativos de alongamento dos telômeros, o ALT.
Com a manipulação desses mecanismos, as células se tornarão mais resistentes. Em relação ao encurtamento e o câncer, um dos estudos propõe que o encurtamento e a exposição de telômeros contribuem para um aumento da instabilidade genômica. Assim, a célula pode seguir dois caminhos: o da senescência e apoptose, mediado pelo sistema de controle P53, ou o da transformação maligna, associado com uma forte atividade telomérica reativa. O próprio gene da telomerase poderia ser considerado um gene de suscetibilidade ao câncer. Os tumores sem atividade de telomerase frequentemente apresentam a ativação de um mecanismo de expansão alternativa de telômeros. O ALT se associa à propriedade de capacidade replicativa ilimitada destas células tumorais. O encurtamento dos telômeros é inevitável, pois ele acontece naturalmente com o envelhecimento devido a alterações na expressão gênica e ao aumento no estresse oxidativo. Quando submetidos a elevados níveis de estresse oxidativo, os telômeros encurtam progressivamente até que as células se dividem, resultando em um envelhecimento celular mais acelerado. Porém, é possível adiar este encurtamento levando um estilo de vida saudável. Segundo os estudiosos, praticar exercícios regularmente e manter uma dieta balanceada são fatores essenciais para manter a saúde dos telômeros. Evitar substâncias tóxicas ao organismo também é de grande importância para adiar o encurtamento telomérico. O tabagismo, por exemplo, se mostrou muito prejudicial ao tamanho dos telômeros, uma vez que já foram feitos estudos que comprovam que indivíduos que nunca fumaram apresentam telômeros mais longos em relação aos fumantes. O grande problema do encurtamento telomérico acelerado são as doenças com as quais este está relacionado, podendo aumentar o risco de aterosclerose, câncer de mama, diabetes mellitus e hipertensão arterial, diminuindo assim, consequentemente, o tempo de vida do indivíduo.